falar sobre as características dos falsos mestres. Para quem não assistiu, nós já fizemos uma live falando sobre os falsos mestres como a maior ameaça das comunidades de fé. Sim. Então hoje nós vamos falar sobre as características deles, algumas características importantes que você pode observar. E para isso eu quero ler com vocês o texto de Judas, que foi o mesmo texto que a gente leu da outra vez, só que hoje eu não vou ler tudo, vou ler a partir do versículo 12. Epístola de Judas, a partir do versículo 12. Tá bom? Diz assim o texto: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo de maneira desonrosa, pastores que só cuidam de si mesmos, nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz, ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Acho que tá bom até aqui, nós já falamos bastante na outra live, então se você quiser assistir a primeira reflexão sobre esse tema, é só você assinar o canal lá, youtube.com/Oficina da Palavra, ou procurar aqui no Facebook da Verdade e Graça. Live do dia 12. Você vai encontrar, foi do dia 12 de julho, né? Sim. Onde a gente falou bastante sobre os falsos mestres como a grande ameaça dos cristãos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre as características deles, porque é importante que a gente saiba identificar, porque você poderia, né, Davi, perguntar pra gente, quem está assistindo ao vivo, ou depois poderia perguntar, tá, vocês falam tanto de falsos mestres, né, de que eles são uma ameaça, tá, mas como é que a gente identifica, né, um falso mestre? Como é que a gente percebe que ele é falso? Porque a gente não consegue observar quantas pessoas são enganadas a vida inteira, né? E só percebem muito tempo depois. Como é que a gente consegue notar que a pessoa está nos enganando, que o ministério está nos enganando, né? Que a gente está sendo levado por um caminho ruim? Então quero apontar para você algumas características, mas a partir do texto que nós lemos, Judas, assim como Paulo, Pedro, João e outros apóstolos, vocês observam que eles trabalhavam o tempo todo para enfrentar, combater esse tipo de gente que tenta enganar as pessoas com o seu conhecimento falso. E aí você vai ver que as características que Judas dá, elas apontam para uma série de direções importantes, como, por exemplo, egoístas, né? São pastores de si mesmo. É uma questão atemporal, né? Que não se identifica só naquela época. Mas hoje a gente pode aplicar essas características e identificar hoje. Não tem a ver só com um tempo específico. Sim. Tem a ver com um tipo de problema que nos persegue por todas as épocas. Sim. Quando ele chama, por exemplo, de pastores de si mesmos, ele está falando que são egoístas, né? Os caras só pensam em si. Quando ele fala que são nuvens sem água, ele está dizendo o quê? Que os caras têm uma aparência, mas são vazios por dentro. Quando ele fala de árvores sem fruto, ele está dizendo o quê? Que não deixa legado, né? Não compartilha com ninguém, não tem resultado. Ele está dando um monte de características. Então eu vou tentar agora pegar esse texto de Judas e trazer para o nosso tempo, que é um tempo recheado de falso mestre, né, Davi? Ainda mais agora na internet, né, cara? Na mídia. Será que eu e você somos falsos mestres, Davi? Então, os irmãos vão identificar a partir das características. Legal. Bom, a primeira característica de um falso mestre é que ele sempre critica de forma muito dura os fiéis. Essa é a primeira característica dele. Parece que eles perseguem os mais fiéis. Quanto mais fiel é o cristão, mais dedicado, mais comprometido, mais piedoso, mais eles perseguem, mais eles criticam. Parece às vezes que o falso mestre, ele tem um carinho maior por aquele que tropeça, por aquele que mente, por aquele que erra, e ele é muito duro com aquele que se esforça para servir a Deus corretamente. Além disso, quando ele está pregando, ensinando no YouTube, no Facebook, no Instagram, na igreja, ele mete o pau, fala mal pra caramba de quem ensina, de quem prega corretamente.
Ah, tem gente aí na internet, fulano de tal, Beltrano, Cicrano, que escreveu, que diz, absurdo, safado, não sei o que, e não sei o que lá. Ele gosta de expor, de criticar, de perseguir os que servem a Deus corretamente. Interessante isso, né? Falta piedade, né? Eles falta sempre, piedade. Sempre os certos, né? Isso, falta piedade. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Pegar um exemplo bíblico, para a gente não achar que isso só tem a ver com o nosso tempo. Sim. O apóstolo Paulo, se você observar nas cartas de Paulo, toda hora ele tem que se defender. Já percebeu? Eu, Paulo, apóstolo, chamado por Cristo. Ele toda hora, por quê? Porque os caras diziam que ele não era apóstolo, que ele não era de nada, que não era verdade. Eles iam atrás dele, por onde ele passava, de cidade em cidade, eles iam atrás dele tentando denegrir a imagem dele, esvaziar, falar do passado dele, apontar as falhas. Então, quanto mais ele plantava e frutificava, mais ele era perseguido. Né? Tem até um ditado que o pessoal de vez em quando diz, né, que como é que é? A árvore que dá fruto, Deus taca pedra. Isso, o pessoal só taca pedra em árvore que dá fruto. Isso não é Bíblia não, mas podia ser, né? O que é impressionante. E pode observar na internet, principalmente esses caras que gostam de mídia, né, como eles criticam, né, os que pregam bem. Então, por exemplo, uma pessoa vai lá e dá uma palavra boa, consistente, estruturada, aí vem o cara e diz que ele não tem poder, que ele não tem unção, que ele não tem graça. Né? O menino vai lá, ministra, a menina vai lá, ministra louvor, com o coração, né, transbordando, com as suas limitações. Aí o camarada vai lá e diz que ele não tem brilho, não tem unção, não tem poder, sempre tentando esvaziar. E quando ele esvazia, principalmente o piedoso, o que acontece? O piedoso, o crente de verdade, que nasceu de novo, quando ele se sente humilhado, o que acontece? Ele se humilha mais. Sim. Ele se submete mais. Ele se curva mais. Ele se esforça mais. Então isso é uma forma de oprimir a pessoa, de colocá-la para baixo. Então ela nunca se sente segura, nunca se sente bem, nunca se sente aprovada, nunca se sente saudável, nunca se sente sempre em dívida. Rapaz, eu vivi muito isso. Não, sério, minha esposa está aí ao vivo, ela pode confirmar que uma das frases que ela falou para mim uma vez foi assim: poxa, a gente já tem tanta luta, tanta dificuldade, né? E a gente espera o final de semana para talvez receber uma palavra de refrigério, né? Um abraço amigo. É só ou perseguição, palavra dura, ou acusação, né? Então você acaba sendo refém psicologicamente desses autoritários, né? Exatamente. E você que é piedoso, que ama o Senhor, que reconhece as suas falhas, você fica tão humilhado com aquilo porque só vem crítica. Sim. Então você faz o quê? Se esforça mais, se dedica mais, se sacrifica mais, se esgota mais, até não ter mais nada para dar. Então sim, essa é uma característica fundamental. Se você que está nos assistindo está debaixo dessa acusação constante, dessa opressão constante, dessa crítica constante, abre o olho, sinal amarelo. Sim. Sinal amarelo. Outra característica do falso mestre, a característica número 2 que eu quero destacar, né? Poderia destacar várias, eu separei algumas para falar delas. Outra característica que eu quero destacar hoje é que eles sempre falam da sua própria visão e da sua própria experiência. O camarada pega o microfone ou abre a sala, né, na internet, no vídeo, e começa a falar, porque lá em casa, porque minha mãe, porque meu pai, porque minha tia, porque minha filha, porque minha avó, porque minha prima, porque o meu vizinho. Porque eu penso assim, irmãos, eu penso dessa forma. Eu sei que fulano ensina dessa forma, Beltrano ensina dessa forma, mas eu tenho outra maneira de pensar. Eu tenho outro jeito. Então o falso mestre, ele gosta de exaltar a sua própria experiência. As coisas que ele vivenciou. Eu estava orando ontem, estava cantando ontem, estava visitando não sei quem. Aí Deus falou comigo naquele momento. E é um tal de Deus falou comigo, Deus. Rapaz, como Deus fala? Quando você olha para a Bíblia, Deus fala pouco. Eu acho que primeiro ele faz uma dicotomia, né? Ele se separa das outras pessoas como se ele fosse alguém elevado. Isso. E depois ele começa a fazer esse trabalho de autoexaltação, né? Isso. Onde
as decisões e escolhas que ele fez estão certas e sigam pelo meu caminho. Isso. Aí ele cria uma visão individualista. Isso. E que, como se fosse um livro de regrinhas, né? Ó, sigam a minha cartilha que vocês vão se dar bem. Só que na maioria das vezes a vida real não é assim. Cada um tem um caminho que é mais tortuoso, mais difícil, né? Com buraco, com espinho. Então, demonstrando que não é assim que tem que lidar, né? E o cristianismo, cara, ele é cristocêntrico, né? Por isso que é cristianismo. Sim. Então, quando a gente vai para uma igreja ou para uma comunidade ou acessa uma determinada plataforma, a gente quer ouvir sobre Cristo, de Cristo. Sim. A mensagem de Cristo, a palavra de Cristo. Então, o que as pessoas falam ou pensam a partir do que a gente está estudando realmente não importa. Não interessa. Mas essa é uma característica do falso mestre, daquele que ensina falsamente. É falar de si mesmo, Sim. da sua própria experiência. O Leclerc está aqui, né? Vocês sabem que ele foi meu professor de seminário, e uma das coisas que ele, como professor, muito ensinava era o seguinte: fale sempre de Cristo, o mínimo possível de você, e fale o que a Bíblia mais fala, né? As pessoas às vezes querem pegar os textos, né, mais polêmicos, ou então que não explica muito, né, e quer ficar naquilo ali. Isso. Então, assim, uma das coisas que ficou na minha memória na época do seminário é isso, sabe? É aquilo, né? O que João Batista falou, né? Que diminua eu para que Cristo apareça, Cristo cresça, né? Então, quanto menos eu falar de mim, mais o reino vai ser ensinado a partir de Cristo Jesus. Isso, pois é. Então, isso é uma coisa para você observar também. Você foi lá para a reunião, para a palestra, para a conferência, para o congresso, o camarada ficou falando de quem? Dele. Do que ele viu, aonde ele foi, com quem conversou, o que ele falou, o que ele pensa sobre família, o que ele pensa sobre trabalho, o que ele pensa. O que você faz? Sinal amarelo. Sinal amarelo, porque essa é uma característica fundamental do falso mestre. Característica número 3, que eu quero pontuar aqui nessa noite sobre o falso mestre, é a eloquência. Eloquência. Falsos mestres são eloquentes, falam alto, gritam, soco na mesa, soco no púlpito, berro para todo lado, né? Gritam muito, gostam de se posicionar à base do grito, falam com muita força, com muita pressão, e aí você fica confuso. Você fica confuso. Porque eu acho que a autoridade vem na força mesmo que você tenha certeza do que você pensa, quando o cara fala com muita força, com muita eloquência, você fica na dúvida. Sim. Porque é na pressão que ele tenta ganhar, né? Quando na verdade a gente sabe que a pessoa que tem convicções, que tem certeza, ela não precisa falar na pressão. Ela pode falar devagar, ela pode construir a palavra de Deus, inclusive ela é ensinada sem eloquência, ela é ensinada na força do Espírito Santo, ela é ensinada com clareza. Mas o falso mestre, ele gosta de pressão, de eloquência, e grita, e declara isso, e fala aquilo, e anda para um lado, se mexe muito, é teatral, é performático, é performático, né? É barulhento, nossa, é um barulho danado. Então dá a impressão de que ele tem autoridade, de que ele fala coisas que ele recebeu diretamente de um lugar espiritual diferente, quando na verdade ele está falando às vezes uma grande loucura, uma grande maluquice, né? Eu me lembro que eu fui num congresso uma vez em São Paulo, tem muitos anos já, um congresso X qualquer, de um evento X qualquer, e um dos preletores falou uma coisa tão absurda, que uma parte da plateia se levantou e começou a ir embora, né? Um grupo grande até. Aí ele pegou o microfone e falou: isso mesmo, vai mesmo, você que não concorda. Então, mesmo ele tendo falado uma coisa absurda, ele fez parecer que as pessoas que se levantavam, na verdade, estavam erradas e ele estava dizendo a verdade. Confere e vê se a conexão, porque aqui a minha conexão caiu. Não, aqui tá ok. Tá ok? Então, ele fez parecer com que as pessoas que estavam participando e estavam saindo naquele momento estavam erradas. Como é que ele fez? Ele fez na pressão. Então, aí o camarada que se levantou sem muita convicção, ele fica na dúvida, na hora. Uma vez meu pai, você sabe, né, pastor, cantor. Então, uma vez eu fui com meu pai num evento musical, né? E apareceu um cantor lá, né, que
que assim, se intitulava espiritual e tal. Aí ele começou a cantar. Só que naquela época de CD ainda e tal, o playback começou a falhar, o som começou a falhar. Meu irmão, ele se ajoelhou, começou a mistificar aquilo ali como se fosse o diabo impedindo que ele cantasse. Botou um monte de gente para orar com fervor para que o negócio andasse. Só que assim, simplesmente era um problema técnico. Né? Talvez colocar um estagiário na mesa de som e tal, ou o CD dele estava arranhado. Isso. E ele conseguiu empurrar na marra. No peito e na raça. No peito e na raça, que havia algum problema ali espiritual. Então, assim, essa característica também, a gente também tem que ficar alerta quando aquela pessoa, né, que está ali de frente, ela não é piedosa, ela não usa lógica, né? Ela quer mexer com a emoção, né, naquilo que ela está falando como se fosse verdade absoluta. Né? Exatamente. E assim, por que o falso mestre usa muita eloquência? Para você não pensar. Sim. Porque essa coisa do grito, do deboche, da ironia, do confronto, das declarações, elas vêm para você não pensar muito, porque na pressão, sem pensar muito, você perde o foco, exatamente. Sim. Você nem concorda, nem duvida, mas tu fica perdido no limbo do conhecimento. Então essa é uma característica. Então, se você está num lugar assistindo uma coisa, participando de um projeto qualquer e está na pressão, o que você faz? Sinal amarelo. Sim. Sinal amarelo. Outra característica que eu quero destacar nessa noite tem a ver com grupos. Né? Falsos mestres gostam de grupos. Eles não estão preocupados em ganhar pessoas para Cristo. Eles estão preocupados em ter seguidores pessoais. Isso é importante, né? Isso é importante. A gente pode definir que o falso mestre, ele mexe muito com panelinhas? Isso, ele mexe com panelinha, ele mexe com egos. Sim. Né? Assim, meu pai do céu. Conheço baixo. Mexe com egos, né? Ele não está muito preocupado em fazer de você uma pessoa melhor, um cristão melhor. Ele está preocupado em que você fique perto dele. Sim. E apoia o que ele diz. Quase sempre ele está cercado de gente com um monte de dificuldade. Sim. Mas essas pessoas o apoiam. Então ele está sempre cercado de grupos, de apoiadores, de torcedores, de incentivadores. São pessoas que vão para as comunidades de fé, mas não vão por causa de Cristo, ou por causa da Bíblia, ou porque ali são edificados. Elas vão por causa desses caras, deles e delas. É uma linha muito tênue também com a idolatria, né? Porque isso. Já estavam idolatrando esses camaradas. Exatamente, né? Exatamente isso. Sim. E os defendem custo que custa. Às vezes ele está falando uma coisa absurda ou está com uma conduta absurda na sua vida, mas esses grupos os defendem. Eu sei que você não se escandaliza mais com essas coisas que você já ouviu de tudo, né? De tudo nada, sempre tem alguma coisa nova. Mas uma vez eu ouvi de um amigo que ele chegou para um desses apoiadores, seguidores, idólatras, né? Em relação a uma liderança que a gente entende que é falso mestre e tal, ele falou assim: se ele mandar você mentir, perceba bem, se ele mandar você mentir, você vai mentir? Aí ele, vou. Rápido. Porque a autoridade que ele tem de Deus, ele falou assim, é como se ele tivesse uma cobertura espiritual a partir dessa liderança, então ele poderia mentir porque aquele líder mandou. Pois é. Coisa absurda, né? Pois é, para você ver, né? Então, você, de repente, né, a gente está falando aqui, alguém que está assistindo ao vivo ou vai assistir depois, né, de repente você acha que é teu amigo, mas não é, está só mantendo você perto. Sim. Acha que é teu amigo que está te apoiando. Né? Eu e você, e quantos de nós, né, fomos enganados mesmo, achamos que tínhamos amigos, né, que estavam nos ajudando, nos apoiando, nada, estavam só nos sugando. Sim. E aí eu vou para a última característica. Exatamente, vou para a última característica do falso mestre para a gente terminar essa reflexão de hoje. Né? Por que eles se cercam de grupos? Por que eles usam a eloquência? Por que eles falam da própria experiência? Né? Por que eles são assim? Por que eles têm essas características tão marcantes como nós falamos hoje? Por que eles fazem críticas aos que são piedosos e mais fiéis? Porque, na verdade, eles querem manter você perto
para sugar tudo que você tem. E quando a gente fala de sugar, a gente está falando de dinheiro, né? Pode até entrar o dinheiro também nessa jogada aí, mas ele vai te sugar a tua emoção, a tua energia, a tua saúde, o teu casamento, o teu trabalho, a tua habilidade, o teu tempo, porque você ali, né, envolvido pela eloquência, pelo discurso, pelo carisma, pela força, pelo drama, pelas experiências, e vendo os piedosos sendo criticados o tempo todo e você sendo adulado, né? E você sendo acariciado, motivado, o que você faz? Você dá tudo, cara. Sim. Você dá tua alma, dá teu tempo, dá tua vida, né? Dá o teu dinheiro também, dá o carro, dá a família, dá as suas habilidades, as suas competências, trabalha de graça, serve de graça, apoia de graça as coisas mais absurdas, porque essa é uma característica que ele tem, né? Ele, ela, ou o falso mestre é um parasita de bons corações, né? É um vampiro de bons corações, suga o sangue e a alma das pessoas que estão ali muitas vezes servindo. E é por isso, Davi, que por trás dessa gente fica um rastro de gente doente, com raiva, né? Chocada, magoada, irritada, aborrecida, decepcionada, frustrada. Eu lembro uma vez que você convidou o Hidauro Campos, né, para uma semana teológica com a gente. Ele falou exatamente isso, sabe? Que esse tipo de mestre, ele causa danos, alguns reversíveis, outros irreversíveis, e joga essa pessoa para fora da igreja. Ou seja, os desigrejados, na maioria das vezes, são essas pessoas que sofreram esse tipo de pressão, né, desses falsos mestres. Então, assim, é muito bom você identificar o quanto antes, para você que está ou no volume morto, ou na metade da tua energia ali, você ainda tem um respiro para conseguir sair. Porque uma das características também que eles fazem é o quê? Eles criam uma fantasia que aquele lugar ali é perfeito e que se você sair dali... Você vai sofrer. Vai sofrer. Verdade. O sentimento que eu tive quando eu saí de um contexto desse era assim: eu nunca mais vou arrumar uma igreja tão boa quanto essa. É verdade. Esse era o sentimento que eu tinha. É o sentimento que todo mundo tem. Sim. É verdade. Aí você percebe, conforme você gosta muito de falar, né? Até a página 2. Aí tu vira a página e tu encontra igrejas piedosas com pastores mais piedosos ainda, e você fala: poxa, existe vida fora daquela caixa. O que são as comunidades, na verdade, né? O que são as igrejas? A gente poderia até fazer uma outra live sobre isso. Sim. Mas, de forma muito resumida, são lugares que podem ser, pode ser qualquer lugar, pode ser um templo, pode ser a sua casa, um salão de festa, embaixo de uma árvore, num parque. São lugares onde cristãos se reúnem para quê? Para ler a Bíblia, Sim. para compartilhar a sua fé. E isso é servir a Deus. Servir a Deus não é trabalhar em evento, congresso, conferência, plaquinha, né, dar dinheiro, né, usar uniforme. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é isso que a gente falou agora. É ler a Bíblia, compartilhar a fé e edificação mútua. Então essas são as comunidades, elas existem. Obviamente, quanto mais as comunidades crescem, mais elas têm braços e desdobramentos do seu trabalho. Ação social, música, arte, diaconato, educação. Isso é muito bacana, né? E é muito bacana saber como as igrejas, as comunidades podem contribuir para a sociedade, né? Por exemplo, música, já que a gente citou, né? Quantas igrejas ensinam instrumentos? É difícil você aprender um instrumento, é caro, né? Você entrar numa aula particular, instrumento de sopro, instrumento de corda, piano, percussão. E quantas comunidades formam músicos gratuitamente, crianças. Então, as comunidades de fé, as igrejas, têm um papel importante na sociedade, na família, nas comunidades, nos bairros. Então, é bom quando elas crescem. Entretanto, é bom quando elas crescem de forma voluntária. Todo mundo trabalhando voluntariamente, servindo voluntariamente, porque nós somos, acima de tudo, nós somos amigos, compartilhando a mesma fé. Agora, quando uma comunidade se torna uma engrenagem, uma máquina, ativista, uma fábrica, né, baseando todo o seu trabalho em metas,
em projetos, em métricas, em processos, em cobranças, e você se sente pressionado e sugado a ponto de ser até, usando uma palavra bem dura, né, explorado, você tem que acender a luz amarela para o falso mestre. Tem alguém aí com uma intenção não bíblica, não cristã. Porque, na verdade, o que a Bíblia vai nos ensinar com relação à liderança? Né? Que o maior deve servir o menor. Que quem quer ficar na frente deve sentar atrás. Que quem quer ganhar primeiro deve perder. Sim. Que quem quer ser seguido primeiro deve seguir e servir. Ou seja, o que a Bíblia propõe, se a gente fosse definir liderança, ela propõe um paradoxo. O cara perde para ganhar, serve para liderar, se envolve, entrega tudo que tem voluntariamente, não recebe nada em troca, e nem espera receber nada em troca. Que é exatamente o contrário do que a gente vê. O problema não está na liderança em si, o problema está na gente que embarca nesse troço aí. Sim. Então o falso mestre acaba se aproveitando da nossa ingenuidade, ou da nossa vontade de ter aprovação pública, de ter aprovação espiritual, de ter aprovação própria. Às vezes também se aproveita da nossa ganância, né? Porque tanto se fala às vezes de jogo, né? Isso é um outro assunto das nossas perguntas, né? Se pode jogar, se não pode jogar, mas o jogo trabalha com o quê? Com a ganância de quem joga, pô. Sim. O cara aposta, igual o cassino. Não, e o pior é quando ele acerta 1 ou 2 números, que aí ele acha que está perto. Então, aí mexe com a tua ganância. Né? Mexe com a tua ganância. Então, muitas vezes, essa questão do falso ensino, da falsa liderança, ela vai ao encontro daquilo que está dentro de nós. Sim. E é esse sinal amarelo que tem que acender. E uma das coisas, Leclerc, que me foi ensinado, que é bom, que é importante a gente passar para os irmãos, é o seguinte: 2 coisas que eu aprendi com você mesmo. Uma coisa é o seguinte: tudo isso que a gente está esclarecendo para vocês vai gerar em vocês algum tipo de ação. Né? A pessoa vai ligar o... Fica com raiva, fica com ódio. E muitas vezes você vai querer mudar as coisas. Mudar o mundo. Mudar o mundo. Não vai. Eu mesmo estava num contexto desse e eu conversava com o Leclerc, eu ficava assim: pô, Leclerc, acontece isso. Pô, cara, mas eu tentei falar com a liderança, eles não querem ouvir. Aí ele falou uma frase para mim, que é o seguinte: quando a revolução está dentro de você, você não revoluciona o lugar, você sai dele. Isso. Eu só aprendi isso, gravei para minha vida e realmente... porque assim, já existe um sistema, não sei se você já pôde acompanhar na Netflix ali, aquele... como é que é aqui da Lava Jato? Mecanismo, né? Mecanismo. Já existe uma engrenagem funcionando e não é você que vai mudar a engrenagem. Exatamente. Né? Então, e outra coisa que me foi ensinada é o seguinte: a gente até comentou um pouco isso semana passada sobre a liberdade cristã que você tem. Não caia na falácia de que você foi plantado ali. Eles criam essa falácia de que espiritualmente Deus te colocou naquele lugar ali. Dali você não pode sair. Dali você não pode sair. Você tem que esperar um sinal de Deus para sair. Não, meu irmão, não tem nada disso. Deus te fez livre a partir de Jesus Cristo. E da mesma forma que você entrou, a liberdade que você tem para tomar a decisão de ficar, você também tem a liberdade para tomar a decisão de sair. Isso, você não é uma árvore, né? É verdade. Você não está no jardim preso, está plantado. Então, mas é porque para você sair de um lugar, se deslocar, mudar, para você mudar a maneira de pensar, você precisa botar a cabeça para funcionar e dói, né, cara? Sim, qualquer mudança dói. Dói, né? Mexe com você, até questionar essas coisas que a gente está questionando aqui, né? Dói, tudo dói, né? Porque te causa... Uma coisa a gente está falando aqui com pessoas que são cristãs há 1 ano, 2 anos. Sim. Outra coisa a gente está falando para o cara que está há 20 anos numa comunidade, No mesmo 30 lugar. anos, nasceu ali, e aí ele tem dificuldade de fazer essa mudança. E às vezes o falso mestre se aproveita exatamente disso. Sim. Né? Vai mexer com o seu coração. Então eu quero de novo, para a gente fechar a nossa reflexão de hoje, citar o texto de Judas, né? Como ele fala dessas pessoas, né? Rochas submersas, pastores que só cuidam de si mesmos, nuvens sem águas, árvores sem fruto, ondas do mar que só espumam, estrelas errantes. Ou seja, Judas está falando de gente improdutiva, né? Que domina
né, que se aproveita, que suga, que arranca tudo e a gente fica ali se deixando envolver. E aí a meia-culpa que você tem que fazer, é aqui que eu termino, né? Como diria Agostinho, meia-culpa, máxima culpa. A meia-culpa que cada um tem que fazer é: eu sou dominado, levado, conduzido por ensinos errados, por quê? Porque eu sou preguiçoso, eu não gosto de pensar, porque eu estou naquele espírito deixa a vida me levar, e dane-se o que acontece. Ganancioso, né, pelas promessas. Porque eu estou me aproveitando do sistema, porque às vezes eu também estou me aproveitando. Eu sou dominado e domino. Sim. Sou oprimido e estou oprimido também. E a ganância, né? Porque eu curto aquele negócio, curto o poder. Por quê? Por que eu me deixo seguir, me deixo dominar, me deixo levar e acabo seguindo esse tipo de ensinamento? Uma coisa que a gente percebe com o tempo, né, estudando e aprendendo, é que quando você ensina uma verdade, existe resistência. Quando você fala uma coisa absurda, a turma aplaude a beça. Aplaude, chamou barato. Né? O cara vai lá, fala um negócio louco que não tem pé nem cabeça. Todo mundo acha graça. Mas quando você ensina uma coisa que tem sentido, há resistência, há questionamento. Então a gente tem uma natureza que reage, que é resistente naturalmente a coisas lógicas, né? A coisas que não têm sentido, né? A coisas que têm sentido e que derrubam um pouco do meu romantismo, né? Da minha mística, da minha ideia falsa da religião. Então o falso mestre trabalha muito com isso. E essas características precisam ser observadas. Qual o nosso objetivo aqui? Não é apontar ninguém, porque é só trazer clareza, né? Não é citar nenhum nome, mas é dar a você condições de pensar sozinho. Sim. Porque nós, da Verdade e Graça, cremos no sacerdócio universal dos crentes e cremos na autonomia do pensamento. Então você é livre para pensar. Sim. Para pensar, para meditar, para refletir, para questionar e é livre para servir a Deus onde você quiser.